Boa noite, meus queridos irmãos. Certa feita, Jesus disse aos seus apóstolos e àquela multidão de pessoas que estavam sempre ao seu redor: vós sois o sal da terra. É evidente que fica assim no ar: o que será que Jesus estava passando para aquelas pessoas? Vamos trazer para o nosso cantinho doméstico. Para que serve o sal? Eu até, à guisa de brincadeira, quando montei essa palestra, coloquei um suculento churrasco, com sal grosso ainda, né? Veja bem, se o sal perder a sua utilidade, o seu sabor, ele não vai servir para mais nada, não é mesmo? Se o sal perder o seu sabor, qual será a sua utilidade? Nenhuma. Porque ele justamente vai fazer o quê? Conservar o alimento, a carne, dar o sabor na carne. Se ele não tiver isso, ele pode ser jogado pelas esquinas, pelas ruas e ser pisoteado pelas pessoas. Também, Jesus, dentro daquela conversa fraterna com seus abnegados apóstolos e com o povo que o seguia, disse textualmente: vós sois a luz do mundo. E isso o evangelista Mateus, em 5:13-16, o diz: não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, e nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, e sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe para todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Eu trouxe a imagem de um farol próximo a um porto. Esse farol fica a noite inteira ligado. Qual é a finalidade dele? É para sinalizar os navios, que estão aproximando, que vão, aportar ali, para não entrar em nenhum momento uma situação que crie caos, pânico. Para isso é que serve a luz, O que Jesus, na verdade, está querendo dizer com isso? Ele está falando para todos nós que somos responsáveis pela proteção da humanidade, principalmente contra as influências da corrupção, que é fartamente conhecida de todos, principalmente na conturbada época que vivemos, Também referindo-se
a inveja, que pouca gente parece que tem, né? O ódio e, a grosso modo, o quê? As imperfeições que todos nós temos. Afinal de contas, cá entre nós e a molecadinha do grupo, nenhum de nós é perfeito ou chega próximo da perfeição. É evidente que pela própria natureza, pelo próprio plano de sofrimento e expiação que nós vivemos, nós acompanhamos o que ocorre aqui e ali. Agora, prestem bem atenção. Quando Jesus afirma categoricamente que nós somos a luz do mundo, ele está mostrando sem nenhum medo de errar que o que é que nós temos de primordial dentro do nosso ser. Qual o extrato maior que pode exalar o perfume em nossa atual existência? É a qualidade da nossa fé, né? E aí ele confirma a exemplificação, ela tem muito mais efeito, tem muito mais valor e também sinaliza que, em assim fazendo, nós estamos pavimentando a nossa estrada no caminho da evolução. Quer dizer que lá mais para frente ele diz assim: brilhe a vossa luz. Meus queridos irmãos, de que forma nós vamos fazer a nossa luz brilhar? É cruzando os braços, é ficando, aguardando que tudo vai nos sorrir? Ora, assim também não, né? Lá no Evangelho está escrito assim: aquele que bater na porta, a porta abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Mas peraí, é só pedir que nós vamos ter tudo de mão beijada? Não é esse o espírito de mais aquela frase do Cristo. O que ele disse mesmo? Ajuda-te, que os céus te ajudarão. Para a porta abrir, nós temos que enfiar a chave na fechadura, girar a chave para ela abrir. Não é mesmo? Nós temos que fazer a nossa parte. Isso nada mais, nada menos significa o quê? O trabalho. O trabalho. Por isso que Jesus sempre nos orienta dizendo assim: as palavras, sim, as palavras comovem, levam o ser às lágrimas, mas o exemplo,
O exemplo arrebata. Vocês perceberam que a vida de Jesus é toda ela pontilhada de exemplos, exemplos marcantes, exemplos de renúncia, exemplos de amor extremado. Se lá naquela época Jesus já objetivava despertar não só nos seus discípulos a necessidade de divulgar o Evangelho, ele também levava a verdade a todos aqueles que lhe seguiam os passos. E olha, uma coisa que nós devemos dar o devido destaque. Naquela época, não tinha microfone, não tinha aquela parafernália de divulgação através da mídia, era no gogó, né? E Cristo não falava para 10, 12 pessoas. Ele falava para multidões. Vocês já pensaram? O sermão da montanha, quando Cristo apresentou as bem-aventuranças, e ele falava, e tantas aquelas pessoas que estavam ali próximas, como aquelas que estavam lá ao fundo, ouviam nitidamente o que Jesus ensinava. E Jesus, ao exortar as pessoas na prática do bem sem olhar a quem, o que ele também sugere? Que as pessoas tomassem cuidado aonde quer que eles fossem e verificassem em loco se elas tinham condições de ali ficar ou por outra, se ali eles tinham liberdade de divulgar o seu Evangelho. E ele mesmo acrescenta: se não sentisse que o acolhimento era fraterno, amoroso, o que era para fazer? Sacudiu a sandália, tirar os pés e seguir em frente, sem olhar para trás. Por que isso? Porque os ensinamentos que Jesus trouxe deveriam ser espalhados pelo mundo afora, para dar gosto à vida. Lembra do sal que nós começamos a palestra? Tal qual o sal deve realçar o sabor dos alimentos na medida certa, sem imposição, sem violência, com amor e caridade. Se nós pegarmos uma picanha e encher de sal, ninguém vai comer. Tem que ser na dosagem certa, né? Uma outra particularidade que nós podemos inferir dessa modesta comparação
somente através da passagem dos anos é que nós vamos ver que os ensinamentos de Jesus continuam com a mesma validade, continuam valendo tanto lá na velha Palestina, quanto no chamado século da cibernética, né? Da informação. E sabe qual é uma outra particularidade impressionante do sal? Ele não se mistura. Se você pegar 1 quilo de sal e pôr 1 quilo de açúcar, nem por isso o sal vai ficar doce. Quer dizer, com isso vem a mensagem clara. Não precisa fazer esforço nenhum. Não é mesmo? Para nós que também devemos ser como o sal, ser incorruptíveis, como são os nossos políticos de hoje, né? Lembrem-se que Jesus, já naquela época, disse aos seus discípulos: vão pelos caminhos íngremes e ásperos da vida, com a lealdade que o nosso Pai Celestial quer, né? Leva a mensagem da Boa Nova com amor, com esperança, com a dignidade que a própria divulgação exige. Senão, vai ficar que nem a história daquele palestrante que fazia a plateia ficar deslumbrada com o seu verbo eloquente, enquanto todo mundo se emocionava com aquela oratória de alto nível. Eis que pobre mulher, na sua indumentária ainda que simples, debulhava em lágrimas. E as pessoas que estavam ali próximas diziam assim: nossa, minha irmã, por que está tão emocionada assim? Sabe, eu estou chorando, porque esse que está falando é o meu marido, e ele não é nada disso. Lá em casa é pontapé, é chute, e aqui ele fala com a boca doce: amai-vos uns aos outros. Hoje, passado 2018 anos da vinda de Jesus a esse orbe de sofrimento e expiação, muito poucas pessoas se dispõem a divulgar o seu evangelho dentro dos princípios cristãos. Vamos ver algumas pessoas que assim fizeram. Homens como Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua, Clara de Assis, Teresa de Ávila, Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípides Balsanufo, Chico Xavier, mais recente para nós, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá,
entre outros, conseguiram fazer o caminho rumo a Deus com diretrizes de trabalho, sempre tendo por estandarte, por bandeira, a caridade, tal como o apóstolo dos gentios assim a expressa: fora da caridade não há salvação. Muito bem, é evidente que nesses poucos minutos de troca de figurinha carimbada, vamos sondar o nosso íntimo. E nós, que em alto e bom tom dizemos que somos espíritas. Aliás, tem alguns espíritas que chegam ao paradoxo de dizer espírita kardecista, não é? Afinal de contas, o espiritismo, ou melhor dizendo, a doutrina dos espíritos, o que a doutrina dos espíritos espera de nós que somos espíritas? Aliás, o fato de ser espírita não nos difere do outro ser humano, de outra pessoa, porque ela também é igual a nós mesmos. Mas por quê? Por que nós espíritas temos que ser mais cobrados? Está lá no Evangelho: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Ora, imagine vocês, depois de toda essa gama de informação que nós estamos passando a conta-gotas, né? Justifica que nós continuemos, não vou mexer com ninguém, por favor, maledicentes? Será que continuamos nem olhando para a pessoa do lado, nem cumprimentando aquele com quem nós cruzamos? Não se esqueçam que nós estamos recebendo e continuaremos recebendo continuadamente informação do plano espiritual, das leis universal de Deus, como, por exemplo, lei da causa e efeito, lei do progresso. Há pouco tempo eu fiz uma pequena palestra. Será que alguém lembra quando eu disse assim: o plantio, bem, o plantio é livre, mas a colheita, essa é obrigatória. E é evidente que, de posse desses conhecimentos, as portas vão se abrir para nós, porque nós já temos noção, não, nós temos conhecimento de que fora da caridade não tem salvação. Também nós já estamos careca de saber, né, que para ganhar o pão nosso de cada dia, nós não precisamos estar cobrando pelos trabalhos que nós realizamos dentro da casa espírita. Sabem por quê? Também já está escrito lá no Evangelho: dai de graça o que de graça recebeste. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu sei que a conversa não está muito boa, mas deu uma chance para mim de colocar uma cereja no bolo modesto que eu estou servindo para vocês.
Dr. Bezerra de Menezes era médico e ele passou como médico dos pobres. Na verdade, para quem já leu alguma coisa sobre ele, em matéria de dinheiro, ele sofria bastante, porque ele não dava tanto valor ao dinheiro. E uma noite, um frio danado, ele acaba de sair do centro espírita, onde ele havia trabalhado, onde ele havia se dedicado ao exercício do amor e da caridade. Quando ele ganha a rua, aproxima-se um mendigo. Doutor, eu estou com muita fome. O senhor não tem um trocado para me dar, para eu tentar, pelo menos, esconder um pouquinho dessa fome? E é claro que o médico dos pobres enfia a mão pelos bolsos para ver se achava uma moedinha que fosse. Mas realmente ele não a tinha. Bezerra de Menezes abraça aquele mendigo e num transporte de energias balsâmicas e benfazejas permite e doa uma gama de sensações de conforto, de paz e de alívio. Aquele abraço fraterno. E o pobre, o mendigo, abraço, eu estou cheio, eu quero que o senhor me dê dinheiro. Enquanto o senhor vive na abastança, eu estou aqui catando os restos que são atirados ao chão. Bezerra de Menezes, compadecido daquele homem, e não querendo ainda aumentar-lhe o sofrimento, fala assim: olha, meu querido irmão, você sempre procurou o caminho das trevas, e eu a duras penas estou tentando encontrar o caminho da luz. Que tal? Um exemplo para nós, né? Fiquem na paz de Jesus.